Boa noite aí a todos. Hoje a gente está numa maratona de live, então espero que todos aí que estejam nesse momento aí com um acúmulo imenso aí, né, de várias lives nesse horário. Mas vamos lá, eu acho que a ideia é essa, né? É aproveitar sempre momentos como esse aí na educação física, né, que a gente nunca para. Boa noite, Marcelão. Deus abençoe, parceiro. Vivi, tá? Sejam todos bem-vindos. Obrigado, Vivi Alencar. Uberlânia, vamos lá. Charlen, é assim que pronuncia? Não sei. Uberlândia Monteiro Personal, Jean Personal, Team Move, Jennifer, Carmen Batista, Jean Personal. Imagina, somos, né? Todos nós somos aí. A Educação Física Angra dos Reis, Igor Sertório, Personal Thiago, Ju Marques, Uberlândia Monteiro Personal, Uberlânia, é assim que pronuncia? Marcelo, vamos lá, Carol Hanna, seja bem-vinda. Vamos lá, Anderson, é um grande prazer, viu? Obrigado, Carol. Vou meter bronca aí no curso em Campo Grande, né? Tomara que vire esse curso, se Deus quiser, eu e Gustavo Zores aí, né? Bom, socorro, sejam todos bem-vindos. Obrigado pelo carinho. O tema é bem legal, o tema é Rodolfo, Carol Preta, todos bem-vindos. O tema é fascinante, né? O tema é bem aplicável, porém a gente vai trazer um outro caminho, né? O Nino, daqui a pouco eu vou chamar ele já está presente, que eu estou vendo ali, ele está pedindo para adicionar. Mas eu vou dar mais um tempinho aí só para o pessoal compartilhar, chamar aí o pessoal. Tá? Clica aí na setinha, vai convidando a turminha para participar desse momento tão legal. Vocês vão ter liberdade aí de colocar as perguntas. O tema é treinamento de força, pensando também em processos avaliativos. Então vamos lá, vamos conversar, bater papo, entender um pouquinho aí sobre propostas da intervenção do treinamento, o que a gente pode falar, o que a gente pode pensar. Obviamente que o tema vai ser bem polêmico, né? Desde já eu já falo para todo mundo. Liguei para o Nino, na época que nós íamos fazer essa live, vai ficar salvo, 24 horas. Só que a abordagem que ele particularmente vai trazer para nós aí, turma, é treinamento de força na água. Pensando em potência, pensando em alteração morfológica no quesito composição. Então ele vai trazer as coisas legais aí, até da relação do doutorado dele, do mestrado. Então ele vai trazer evidências aí da importância do treinamento de força, pensando em alteração morfológica e de função, para populações tanto atletas quanto não atletas, para idosos, enfim. Então vamos lá, tá bom? Vamos chamar mais gente, Davi, Rafael, Laris, Tiuri, David, professor Portugal, Railan, Márcio. Vamos lá, vamos meter bronca aí. Hoje vamos tentar, esse horário é muito concorrido, mas a gente vai tentar aí ser o mais objetivo possível. Recomendações aí para vocês. Agora sexta-feira, amanhã e sábado, às 21 horas, eu vou estar dando 2 live class de 1 hora direto falando. Então vocês vão estar acessando essa live class pelo meu Instagram, mas eu não vou estar aberto para perguntas, porque eu quero falar. Obviamente que eu sou meio xarope, acabo perguntando aí um pouco mais aberto e trazer uma crítica sobre a nossa maneira de pensar sobre o treinamento aí. E sábado às 21 horas também vai ser treinamento funcional para idoso, do simples para o complexo. Mas eu também vou trazer um outro caminho para nós enxergarmos aí. Então olha só, 2 lives importantíssimas para vocês. A live das 21 horas amanhã, que é treinamento multicomponente para idosos, e sábado também às 21 horas, treinamento funcional
do simples para o complexo para idosos. Então, o que eu quero dizer? A final dessas 2 aulas vai ter um grande presente para vocês. Então, tentem participar. Para aqueles que não me acompanham no YouTube, acabei tendo um canal aí no YouTube também. Entra pela bio aí no Instagram. Ali já cai direto no Telegram, que é onde eu compartilho os artigos. Todos os artigos que o Nino vai apresentar hoje, eu já vou compartilhar lá no Instagram, no Telegram. Então, todos os artigos que ele vai trazer para nós, eu vou já compartilhar no Telegram após o término da aula, tá bom? Desse bate-papo aí. E ali é onde a gente tem mais acesso. Então, tá feito o convite. Amanhã também tem 3 lives, né? Bem pesado, amanhã é uma maratona. De manhã, avaliação física, um olhar além do óbvio, 11 horas da manhã. Então eu vou trazer um outro horizonte aí de interpretar a avaliação sobre cargas externas, cargas internas, com um olhar mais integral, principalmente analisando outros comportamentos que fogem um pouco à regra que a gente já está adaptado aí. À tarde eu vou ter o Dr. Leônidas, lá da Federal de Natal, do Rio Grande do Norte, ali, né, Federal do Rio Grande do Norte. O Dr. Leônidas vai estar trazendo um presente para nós. Ele é da biomecânica e ele vai estar trazendo uma live especial sobre puxada. As diferenças que envolvem a parte biomecânica de puxada. Pula em frente, pula em costas, alteração de barra. Então vai ser bem legal, isso 5 horas da tarde. E às 9 horas, a minha live class sozinho sobre treinamento multicomponente. E no sábado, treinamento funcional do simples para complexo. Tudo bem? Então é isso. Eu vou chamar agora o Nino e aí a gente faz aí a bagunça total aí. E se Deus quiser vai ser um momento bem gostoso, como foi hoje de tarde com o Dr. uma live hoje com o Dr. Newton sobre cardiovascular no idoso, do processo do envelhecimento. Ela tá salva, ela vai ficar salva 24 horas aí no meu Instagram e depois ela sobe para o YouTube, assim como o do Nino. O do Nino vai ficar salvo 24 horas e depois ele vai para o meu canal no YouTube. Então é isso, eu acho que já dá para chamar o Nino aí e a gente conversar. Vamos lá tentar chamar o Nino. Ele ainda não está me chamando. Então o Nino ainda está fazendo tipo. Deixa o Nino aí me chamar. E enquanto isso, enquanto o Nino não me chama, acho que ele não me ama, não me quer. Vamos escrever ainda então o nome das cidades de vocês aí. Cidade, para eu também estar falando aí. Thaís, Fernando, Gorete. Vamos falando da cidade. Eu gosto de falar da cidade, do estado. Eu acho que é uma honra, né? Uma oportunidade. Ninão, me chama aí. Me chama, tem um linkzinho ali que você tem que me chamar e assim a gente compartilha a tela, tá bom? Você consegue fazer isso aí para mim? Porto Alegre, enquanto o Nino faz a solicitação, Dani, São Paulo, Natal aí, a Nicolau, ficou legal aí, Nicolau com uma letra, um número 1, Andrade, São Paulo, Leandro Fernandes, de Itaúna, Manaus, aí, o pessoal, Fabiano, né, Colares, Ibitinga, como chama? É muito simples e não, tem um link ali, deixa eu ver se eu consigo te chamar, você tem que fazer solicitação, você nunca fez live não, Ninão? É só fazer solicitação, faz uma solicitação aí para poder compartilhar a tela, senão pede ajuda para os meninos aí, o João e o Pedro, tá bom? Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Alguém aí da turminha aí, se tiver o João ou o Pedro ao vivo, online com a gente, dá uma ajuda pro Nino, só para ele entrar, compartilhar, porque ele não tá sabendo, tá com dificuldade. O cara começa a querer fazer doutorado, aí ele vai ficando meio maluco. Rio Grande do Norte, Pau dos Ferros, Belo Jardim, Pernambuco, Santos, Presidente Tancredo Neves da Bahia. Pedrão, dá uma ajuda lá pro Nino, ele tá com dificuldade. Deixa eu ver aqui. Clica no meu nome. Deixa eu ver. Eu tentei, vamos ver, Ninão, se dá certo aqui, ó. Se der certo é porque a gente tá aprendendo junto, então. Ai, que lindo aí. E aí? Agora eu vou ver se a tua internet está funcionando bem.
e se você não tomou cerveja até agora. Deixa eu ver, carinha dele, tá bonito, elegante. Tá funcionando, tô escutando muito, tá ruim. A internet está ótima, aparentemente está ótima. Você tá me Tá me ouvindo escutando bem? bem aí? A sua voz tá Assim, linda. A sua voz tá igual quando nós nos conhecemos. A sua voz só não é mais bonita que a do André Nesi. Espero que maravilha, não Léo. caia. Prazer estar aqui, cara. Muito legal, muito legal. Bom, Ninão, Mas tá o complicado, bicho tá meio pipocando. aqui tá funcionando bem, o som tá ótimo. O Pedrinho tá falando que o meu som e o teu som tá bom. Então esquece, vamos meter bronca. Tá tudo Bora. bem o som aí, turminha? Tá tudo bem? Me dá uns 3 joinhas aí que a gente já começa. A Luísa falou que tá ótimo. A Socorro, amigona, tá ótimo. Que mais? Vamos ver mais um ótimo aí. Luísa, beleza. O som tá bom, né? E a Alice Reis tá falando que tá ótimo. Então tá tudo ótimo, Nino. Ou tá todo Bora. mundo bêbado, entendeu? Ou tá tudo ótimo, ou tá todo mundo meio alcoolizado, já que essa quarentena aí, né? Então vamos, vamos lá, Nina, obrigado pela oportunidade de novo. Você sabe que a gente é amigo, né? Então é um prazer para mim compartilhar pessoas do bem, pessoas que fazem muito bem para outras pessoas e principalmente para a educação física. Eu costumo dizer que algumas pessoas me abriram os olhos para a área de águas, né? Por mais que também eu tenha vivência em água, né? Porque eu vim também do triatlon, mas a relação da água em relação à especificidade de desenvolver pesquisa com água, nunca tive essa oportunidade. Quem sabe você ainda me chama para participar de alguma coisa. Quem sabe também os nossos colegas aí acabam, Léo, vem cá, vamos fazer um artigo legal. Para mim vai ser uma honra, viu, Ninão? Ah. Então, eu quero que você seja o meu povo é o seu povo é o meu povo, porque nós somos um na educação física. Não interessa se é na terra, na água ou no céu. Somos um, com a mesma missão, que é ajudar as pessoas através do movimento humano. Essa foi bonita, hein, Ninão? Ó, maneiro. Aí tem um pessoal aí que me conhece aí, ó. Treinador, Colares, Nino Fera Tem o da pessoal Hidro. da água aí, tem o pessoal da água. Então o pessoal Legal. pode setinha, pede para tua turma e a minha turma, clica na setinha e vai convidando as pessoas. Vamos tentar. É uma live que tem concorrência demais à noite, mas vamos ter pelo menos umas 10 pessoas, tá bom, né, Ninão? 10 pessoas Tá tá bom. bom, Tá cara. bom, tá bom. Acho que o grande lance é a gente conseguir compartilhar. Eu tava falando com a minha equipe hoje, que também tá praticamente sua, que eu tô meio. Essas lives estão me irritando em alguns momentos. Esse travar, você não consegue continuar com ela, é uma agonia, né? Então você tem que parar, e aí você Isso perde aqui o tá quase raciocínio. um quarto de fórceps, né? O negócio trava, para, ainda mais que a gente tá se virando nos 30. Então, mas a ideia agora, vamos tentar ser foco e ir para conteúdo, falar para a galera aí que quem interessar. É uma nova estratégia que a gente desenvolveu há muitos anos, né? O treinamento ele veio com a perspectiva de quebrar alguns paradigmas da água com relação ao pessoal da terra, o pessoal do treinamento, não somente da terra, porque na época, 25 anos atrás, quando a gente iniciou, não existia treinamento funcional propriamente dito, como tem a nomenclatura comercial hoje. Eu venho de uma geração de profissionais que tem total uma relação com o treinamento desportivo, quando eu fui me aprofundar, e lá eu fui buscar a fundamentação para desenvolver esse projeto chamado hidrotreinamento, que Show. é uma maneira que nós descobrimos de fortalecer o treinamento na água, tirando o paradigma de atividade tênue, que é para idoso, gestante, que é os pessoal da musculação falam assim, vai lá, não tem o que fazer, vai lá dentro da água fazer nada. Na verdade, isso ainda existe. O século passado ele teve uma relação muito forte na evolução do treinamento na água. As pesquisas na água elas são muito mais difíceis de fazer do que na terra. Muito. Os Isso é eletrodos, por controle, né? exemplo, o controle do ambiente, né, também, temperatura da água. A água é um ambiente altamente condutivo e ela corrói qualquer possibilidade de você usar os equipamentos que você... Por exemplo, uma plataforma de força na água, no Brasil, foi construída uma em Santa Catarina e não se tem mais uma possibilidade de você ter isso. Na Europa, você tem alguns países que desenvolveram, por exemplo, Noruega e Portugal, lá na Universidade do Porto, tem uma plataforma de força na piscina para trabalho com natação. Na Noruega e na Suíça tem essa plataforma.
A Inglaterra tem alguns estudos, no qual você teve um deles com japonês. Então, quer dizer, a dificuldade é muito grande de você coletar dados para documentar o que realmente nós tínhamos as ideias lá no passado. Então, a gente quebrou esse paradigma tão forte que muita gente acha que o treinamento não é para o idoso. E aí a gente sugere que realmente a população que mais precisa do treinamento é o idoso. Porque os idosos, você está falando, você tem uma vasta experiência, principalmente de estudar demasiadamente essa população. Quero parabenizá-lo, inclusive, nos seus posicionamentos que você tem colocado, é que, na verdade, dentro da água, eles estão sendo sugeridos para estar sempre pelos médicos. E quando chegam na água, a gente começou a perceber que a água é um ambiente, né? Eu trabalho com isso, comecei a dar cursos pelo Brasil, falando que a hidroginástica é uma atividade péssima. Eu acredito que seja a pior atividade para o idoso, porque ela faz o idoso perder a massa magra e a massa óssea da maneira que ela é conduzida. Então, tive muita gente falando mal, mas é lógico que depois eu vou mostrar como se fazer isso, como você pode usar a água como ambiente de resistência. Por isso, a ideia do treinamento de força na água, que foi o meu livro que eu lancei em 2007, lá pela Forte. 2007? Eu nem lembro mais do cara. Mas, assim, foi um trabalho onde foi minha dissertação de mestrado, onde a gente desenvolveu alguns padrões motores que usavam a água como uma resistência, e a resistência da água não deixa de ser um treinamento contra a resistência. Claro. Então, só para poder antenar as pessoas, né, que chegaram agora, o tema da live, treinamento de força na água, com os objetivos de performance e também de alteração de composição corporal e avaliações. Então, de cara, a gente já pode falar assim, o treinamento de força, ele tem duas condições pensando em objetivos. A melhora da função e a melhora da morfologia. A melhora da função, obviamente, é a melhora da força muscular. E essa força muscular, ela pode ser entendida como aumento da capacidade máxima da musculatura vencer uma resistência, ou também pensando na velocidade aplicável diante dessa resistência, que a gente poderia chamar de força rápida ou potência. E também pensando na alteração morfológica, Ninão, a gente poderia então atrelar, de fato, a alteração do tecido muscular, pensando em hipertrofia muscular ou a preservação da massa muscular no processo de envelhecimento. E aí eu já trago as questões, porque quando você me convidou, na verdade foi um assunto que você chegou e nós conversamos, você me mandou 4 artigos. Um artigo teu, que eu achei fantástico, de HIIT, composição corporal e densitometria óssea. Vocês analisaram também a parte de osteoporose em relação à intervenção com treinamento de água. E 3 artigos que sustentaram esse artigo de vocês. Então, Pan, o tema da live é treinamento de força aplicado para água, para força e para alteração morfológica, tá bom? Eu não sei como colocar o tema da live aí e fixar. Se o Pedro colocar para mim, ou o Nino colocar, alguém colocar, é só fixar. É que o meu negócio de comentário está lá embaixo. Se eu for clicar ali embaixo, se eu te falar como é meu tripé hoje aqui é um tênis. Eu coloquei meu tênis com o celular dentro do tênis. Se eu tirar, apaga tudo aí. E aí, Ninão, vem a pergunta, né? Todos esses artigos que o Nino vai trazer, assim, obviamente que ele vai resumir o que ele enxergou, o que ele traz aí de evidências para nós, todos vão estar no meu Telegram. Então, terminando a aula, eu já compartilho no meu Telegram, então é só entrar na bio e no Telegram do Nino também, ele vai compartilhar esses artigos aí. Beleza, Pan? Então tá bom. Não repara não. O problema é o celular, né? Depois eu vou colocar ele para ouvir, ele vai estar cheirando chulé, mas isso aí faz parte. Ninão, pergunta do Léo. Treinamento de força na água. Existe possibilidade, pensando em hipertrofia muscular, em relação ao tecido ósseo, existe evidência que sustente também, que é coisas que todos os alunos de graduação já ouviram, principalmente na cadeira de biomecânica, metendo pau em treinamento da água sobre a estrutura óssea, na relação de osteoclasto, osteoclasto, densidade mineral, enfim. Esse é o segundo ponto. E aí o que a gente pensa? Será que treinamento de água pode trazer também uma hipertrofia muscular? Obviamente que não vamos comparar a musculação, gente, pelo amor de Deus. Pensando numa alteração. O Nino mesmo deixou claro.
Existem variáveis que são mais controláveis no treinamento de força na terra do que talvez na água, né? Pensando em volume de treinamento, séries, repetições e carga. Só que tem que entender o seguinte, que quando você tem um tempo sob tensão de uma musculatura na água e envolve uma resistência que é a água, um dos pontos importantes também que a gente pode atrelar sobre essas variáveis agudas da água é a velocidade que é executada a isso, que é uma intervenção sensacional, creio eu. Você realizar, por exemplo, um exercício na água lento e um exercício na água extremamente rápida sobre uma unidade de tempo. Então, Nino, eu jogo a peteca de novo para você e aí você tenta mostrar para a galera aí todos esses pontos. O que a gente pode pensar baseado na literatura, no que você tem aí enxergado e estudado sobre esses temas? Olha só, Léo, cara, obrigado primeiro por você dar essa abertura para a gente poder abrir. Tem muita gente que não tem esse conhecimento, que eu percebi que é muito difícil o pessoal, quando está centrado e focado na terra, não pensar nisso, né? Aqui o pessoal está perguntando no meu Instagram, é @NinoAboarrage, ABOARRRAGE. Depois eu vou escrever aqui, o Léo lá depois manda para vocês. O que eu percebo, e a gente vai querer entender isso, eu tenho um texto que eu coloquei no meu Telegram, e a gente fala muito sobre essa relação, que aqui na Terra nós temos a gravidade 100% atuando. É uma relação de vencer a gravidade diariamente. Se você coloca carga, você quantifica essa carga com quilagem, né? Na água nós não temos uma relação de 100% de gravidade. Então a gente foi estudando ao longo do tempo e começou a perceber que a gente tem que trabalhar com algum respeito às leis de Newton e também com as propriedades, como viscosidade, como a densidade da água, que é infinitamente não, mas ela chega a ser até 1000 vezes maior do que a do ar. E o que a gente percebe? Não adianta entrar na água e fazer movimentos lentos. A relação de força, de treinar força na água é inversamente proporcional com a relação de força na terra. Por exemplo, quando você aumenta a carga aqui na terra, o movimento é lento. Eu não consigo acelerar o movimento com muita carga. E isso gera um dano, né? E já gerar uma hipertrofia. Na água, para eu tentar alcançar esse processo, eu tenho que acelerar demasiado a ponto de vencer essa resistência da água. Então, quanto mais eu acelero, mais resistência eu tenho. Ação e reação. Aceleração, 2 leis de Newton. Então, pelo que eu entendo que se eu consigo entender esse processo e tenho um padrão motor e tem uma área que eu possa aumentar essa carga, que é o que a gente usa como relação de carga. Por exemplo, eu aumento a amplitude, eu tenho uma alavanca maior, eu tenho mais resistência. Eu aumento a área, eu tenho mais resistência. E eu acelero mais, eu tenho mais reação. Então, o que acontece na água hoje, dentro do processo, como eu falei, que banalizou e deixou muito paradigmática esse processo, é que na água as pessoas entram e acreditam que só de entrar na água já está bom. É um ambiente lúdico, um ambiente agradável, com uma temperatura alta. A pessoa que é o idoso com uma fibromialgia ou com uma patologia articular, por exemplo, uma artrose, ele vai se sentir confortável e acha que aquilo já é o bastante. E nós que estudamos sabemos que aquilo não vai fazer a diferença. Ele pode ter um conforto momentâneo e agudo, mas não vai curar, a questão não é curar, não vai minimizar o processo de degeneração, que é o que a gente faz quando treina com qualidade, você sabe disso. Então, assim, a gente tem alguns artigos, eu mandei para você, tem um muito legal, que eu estou com ele aqui aberto, que fala sobre a força concêntrica e de impacto de salto de uma perna, que eles colocaram aquele muito incrível, é um dos espanhóis. Foi aquele que comparou uma perna na terra e outra perna na água, não foi esse daí? E ele relacionou uma coisa muito interessante, ele relacionou isso, que é altamente funcional, porque ninguém no dia a dia vai juntar os dois pés para sair andando, né? Para dar um salto. Normalmente o ser humano ele dá um passo e mesmo na corrida você faz um passo atrás do outro. Então é uma perna. Então ele colocou, isso é muito interessante. Então quando ele colocou uma seleção de handball, na verdade foi um jogador de handball feminino, eles colocaram as meninas saltando na água em 2 momentos, um com um equipamento para aumentar a área, para conseguir diminuir a aceleração de queda, né, que ela tinha mais tempo para cair, a outra com o corpo só, com a mão na cintura, e o pessoal fazia, e a outra era para fazer na terra. Então, o comparativo disso aí, chegaram num resultado, para a gente entender, eles colocaram
uma plataforma de força específica, com uma relação piezoelétrica, com todo um processo, eles tiveram um resultado incrível com relação. E eles perceberam que na água, a relação, que aqui ele deixa claro, vou até ler o que está aqui no estudo, ó, ele fala, o achado mais importante do presente estudo foi a capacidade de gerar força máxima, não afetada adversamente por exercer força no ambiente aquático. Quer dizer, quanto mais a resistência da água, maior a força concêntrica, né? Porque, na verdade, é o arrasto. Eu achei interessante passar isso para vocês, porque, na verdade, o impacto de aterragem ele foi menor. O impacto de aterragem na água, só com o próprio corpo, né, ele teve 62% de menos impacto, e com o material que aumentava a área na hora que eles estavam aterrando, de 44,8%. Né? Isso quer dizer que esse retardo de desacelerar na hora que está caindo, ele não elimina o impacto. Que muita gente, médicos falam isso. Ah, vai fazer exercício na água, porque na água não tem impacto. Então o impacto ele ocorre. E a partir disso... Hã? E ele é bem menor na comparação da Terra, né? Ele tem uma menor, porque na verdade o que ocorre? Você tem uma densidade, uma viscosidade, tem a força do empuxo que vai diminuir essa aceleração de queda. Isso diminui o impacto articular. Né? Legal isso, não, por causa da aplicação prática, né? Porque eu lembro que eu li esse artigo, foi essa semana, quando você me mandou, ele traz uma aplicação prática, por exemplo, para atletas que estão em reabilitação, para não perder performance, já que o impacto na terra ele é maior, então vamos usar na água trazendo resultados similares aí. Isso foi muito legal. Muito legal, e também o que a gente começou a perceber? Pô, se eu tenho uma grande parte da população que vai para a água, que é o idoso, e ele tem que ser trabalhado de uma maneira diferenciada, não pode ser tratado como um coitadinho ou como um lesionado, ou que tem que ser feito exercício de baixa intensidade ou de uma parte contínua, ou alegria, descontração, o que ocorre muito para quem vive no meio como eu, e muita gente que está aqui, que trabalha com água, e vê que o idoso ele não tem essa... Ele não vai para a água, ele não vai para o treino para ter performance ou para melhorar o shape. Então a gente não tem nenhuma visão hipertrófica. Eu não penso em hipertrofiar. E se eu conseguir esse processo, eu nunca avaliei a hipertrofia. Eu sempre avaliei a força e a potência. Quando a gente usou o DEXA, nesse trabalho que a gente publicou em 2018, foi um presente que eu ganhei, né? Porque a gente conseguiu, a gente fez um convênio com o Instituto Radiológico lá do Rio Grande do Norte, eu estava lá e conheço muito bem o Leônidas. Venham para a live, que esse menino é muito bom, conheci muito bem ele lá. E o que eu quero dizer, a gente conseguiu cruzar os dados dos funcionais, os exercícios, os testes funcionais, e começamos a entender que eu conseguisse melhorar força e potência com essa relação de saltos na água com essa população, eu também consegui fazer uma melhor absorção do cálcio no osso. Foi o que a gente mostrou. Que é outro ponto importante, que as pessoas elas interpretam que há uma relação do impacto como único componente para a manutenção do tecido ósseo. E não é. A gente está percebendo aí, pelo menos o que eu tenho visto na literatura, e no artigo que foi publicado por vocês aí sobre a relação da densidade aí, da qualidade óssea com a intervenção, mostrando a melhora significativa aí da estrutura óssea com o treinamento na água, né? E vocês colocaram muito bem, você e os autores, né? Isso mostra que não é o único caminho para poder chegar à prevenção de uma osteoporose. Um dos caminhos é o treinamento de impacto, de musculação, de caminhada, de saltos, mas não é o único caminho, né? E vocês trouxeram muito bem isso daí. Todos os artigos, Luísa, todos os artigos vão estar no meu Telegram. Todos os artigos, eu terminando aqui, eu já vou disponibilizar. Aí é só entrar na minha bio que vai estar lá, tá bom? Então fiquem tranquilos aí. E aí, Ninão, o que você pode dizer sobre isso? Não, eu estou aqui, eu escrevi, eu tenho um texto muito legal que eu até vou passar para vocês com relação a essa dualidade que existe entre terra e água com relação ao treinamento de força, né? Como eu acabei de comentar, nós ficamos mais... nós aqui fora, aqui na terra, nós temos totalmente uma força a vencer diariamente, que é a gravidade. Na água, vai depender muito dos padrões motores e principalmente de como você orienta o aluno. Então nós, dentro do treinamento, que é uma metodologia, quem não sabe, conhece,
eu também vou colocar, tem uma turma minha aqui, ó, Jaque, que é uma das nossas seguidoras, o hidrotreinamento.com.br. Anota aí, pessoal, hidrotreinamento.com.br. Ali a gente já tem uma estrutura já ao longo dos anos, a gente entendeu que não adianta eu entrar na água e querer fazer. Eu vejo muita gente na área, a gente fica um pouco... É que muita gente especula, né, cara? O pessoal novo. Vamos fazer treinamento de força na água. Todo mundo sabe que o idoso precisa melhorar a força e potência para diminuir o potencial de queda, para ter melhor mobilidade, para poder viver melhor ou diminuir a curva da mortalidade ou aumentar a longevidade dele dentro de uma produtividade. Não adianta ele viver 20 anos numa cama, né? Então ele tem que viver muito mais sendo uma pessoa ativa, é o que a gente sugere. E não adianta ele fazer uma hidro e ficar 20 anos na hidro sentindo a mesma dor, por isso que a gente sugere a diferença do processo. O que acontece? Quando a gente aumentou e começou a entender que o idoso tinha que aprender a fazer o exercício, então a gente entendeu que o padrão motor que a gente utiliza com as amplitudes e as áreas que a gente coloca, e acelerando, a gente tinha resposta. E isso foi uma diferença muito grande quando a gente começou a publicar. Porque até então, na água, como eu te falei, e todo mundo vê, se você fizer uma leitura e você sabe disso, de quantos artigos são publicados de água e quantos artigos são publicados de terra com relação ao treinamento de força, é uma diferença muito grande. Então, a ideia... Se fosse comparar o Corinthians com os outros, né? Mais ou menos isso. Pode ser. Na atual conjuntura, o Corinthians está sem moral, né? Vamos falar em Flamengo, né? Corintiano. Mas então, a ideia principal é que na água a resposta ela é completamente oposta nesse sentido, como eu falei, da carga e como é que eu vou ter que acelerar. E aí você vai para uma aula de hidro, acho que alguém está colocando aqui, ó, foi colocado aqui, ó, no Telegram. Isso aí, Adeisoca. Tem o nosso Telegram lá. Quando você vai para uma aula de hidro, você vai olhar aquele monte de coroinha lá conversando e movimentando com baixa carga, sem ter padrão motor. E isso começou a me incomodar de uma maneira. Eu falei, não posso deixar isso. E como eu falei para você, eu fui para Portugal há muitos anos atrás, eu fui o primeiro professor que uma empresa me levou há 20 anos atrás, e a partir daí fiz muitos amigos, agora estou lá com o doutorado, e ali eu comecei a rodar a Europa, eu comecei a fazer o que eu faço aqui há 20 anos, agora estou fazendo e vou levar para lá, que a ideia é mostrar. Não é para acabar com essa aula que sociabiliza, que integra, que reinsere o idoso dentro do processo social, que eu acho muito legal, tirar o idoso de casa e levar ele para uma atividade grupo, porque a hidro é grupo. Dificilmente você vai pegar um personal aquático, você até tem, mas o legal é trazer todo mundo, ter relacionamento, e é isso que o idoso mais também precisa. Mas não é só isso. Na nossa função, que você ama, que eu vejo que você é um entusiasta e principalmente um apaixonado pela educação física, nós temos que entender que a nossa profissão é desenvolver a saúde e a qualidade de vida das pessoas através do movimento. Eu não posso ficar como cuidador de idoso na beira da piscina, fazendo com que eles botem a musiquinha e foi o oba-oba. E aí o nosso projeto começou a ter corpo e é isso que a gente quer mostrar. Esse artigo que a gente publicou em 2018, que fala sobre o HIIT da água com o idoso, a gente fez um programa que duraram 24 meses. E isso foi uma coisa incrível, porque o idoso ele não está acostumado com sequências de trabalho como treino. Ele queria mesmo era descontrair. E a gente teve que trabalhar no meio do projeto uma parte cognitiva, onde a gente começou a desenvolver uns blocos, né? Eram blocos de 4 minutos de exercício 30 por 30, que era o mais famoso. Então, era 30 de intensidade e 30 de recuperação, e só saltando. E entre esses blocos, nós colocamos 1 minuto e meio para recuperar com brincadeiras de dança, com roda, para trabalhar o cognitivo e dissipar um pouco essa carga psicológica de que tinha que ser sistemático. E isso nos trouxe, a partir da 13ª semana, um fôlego para a gente chegar no final. Porque nós começamos com 60, 100 horas. Você viu com quantas nós acabamos. Terminamos com 25, que 10 eu não consegui. Eu falei assim, quando eu falo nos artigos, quando eu for para os congressos e comento o artigo, eu falo, teve uma mortalidade. Aí o nego fica aquele... Eu falei, não, a gente não matou ninguém. Né? A mortalidade foi que o pessoal foi desistindo do projeto. Ou então parava de vir, faltava demasiado. E o idoso ele tem um problema, né? As suas patologias. Chove, não sai de casa,
fica resfriado, e aí você está vendo o que o corona está fazendo com todo mundo nesse sentido. Então, a gente tem uma população que a gente trabalhou, né, especificamente, e grande parte dos artigos são com populações mais novas. Esse artigo que eu te mandei, que a gente vai colocar o pessoal, que o pessoal está sedento aqui, daqueles ingleses e os japoneses, que também avalia a força de impacto de aterragem, foi com atletas de natação. Eles usaram uma plataforma de força aquática, subaquática e uma terrestre, e eles conseguiram avaliar para vários tipos de saltos na água. E uma coisa que eu achei interessante, eu acho bom frisar aqui, é que a altura da água tem que estar na linha do processo tifoide, para que tenha essa resposta. Já tem alguns artigos que comentam que se estiver na linha da cintura, o impacto é muito próximo, como se fosse na terra. E abaixo da linha da cintura é só molhar o corpo mesmo, que aí você tem uma relação muito próxima e praticamente insignificante a diferença. Mas o que eu percebo é que a população que quiser trabalhar é uma estratégia, como você falou, uma ferramenta no atleta para ele não ficar parado. Eu usei muito isso na minha época de preparador físico do São Paulo. E eu achei muito legal o artigo, porque, se não me engano, vocês usaram um teste. Se eu estiver errado, você me fala. Eu não sei, eu não lembro se foi o Step and Go ou se foi o TUG que vocês usaram. Acho que foi o de caminhada. Foi o TUG, né? TUG. Meu, isso é fantástico, porque mostrou o quanto... Você lembra, você consegue descrever para o pessoal como que é o TUG? Sim, o TUG maravilha, porque assim, o que a gente foi fazer, e hoje eu sugiro dentro da metodologia, só para a gente fazer uma introdução para chegar no TUG, que hoje a gente tem 14 escolas no Brasil trabalhando com a fundamentação nossa, né, que é o método. Quem tiver interesse depois entrar lá no site, a gente vai estar jogando isso, porque a gente está extrapolando agora, porque nós estamos fundamentados, então nós estamos abrindo mais academias pelo país. É que agora você está metido, meu. Você está fazendo doutorado na Europa, você está metido. Cara, foi uma oportunidade. Na verdade, eu estou fazendo doutorado, mas eu estou no Brasil esperando poder ir, que eu não sei nem o que eu falo. Eu estava falando com a Deise Oca agora, minha grande parceira, e com a Manu, minha esposa. A gente não tem noção do que vai acontecer, né, cara? Eu não sei se eu vou conseguir. A minha passagem é 12 de maio. Eu estou levando todo mundo. Eu quero desbravar mesmo, mas assim, estou terminando, tenho 2 artigos para entregar agora também, então assim, está tudo meio que, a faculdade mandou, está tudo parado, nem sabe se vai ter aula agora no meio do ano, mas de qualquer forma, nós estamos correndo, não dá para parar, né? E aí, manda o TUG. Então, aqui no Brasil a gente começou a fazer, sugere isso, a cada trimestre fazer com eles. O TUG é básico, né? É você levantar, que é um teste feito. Ele teve várias outras autores que fizeram umas adaptações, mas o da Hickley Jones levanta numa cadeira, básica, uma cadeira, se quem quiser a gente pode mandar, esse artigo tá ótimo. Eu mando. A cadeira é padrão, né? Porque eles usaram qualquer cadeira, na verdade, mas uma cadeira que não tenha um declive acentuado na hora no assento, né? Então você levanta rapidamente, caminha 2,5 metros, para ser mais exato, faz a volta no cone e volta e senta. Então, aí que eu quero mostrar a importância desse protocolo aí, tá? Porque você percebe a ação rápida do sujeito sair da cadeira, e ele sai de uma condição de um equilíbrio estático para uma condição de equilíbrio dinâmico, porque ele sai de uma posição sentada para uma posição em pé. Então, olha a bagunça que já dá no sistema nervoso. Aí ele se desloca numa linha linear, uma linha reta, depois ele faz uma volta num cone, envolvendo aí agilidade e coordenação, tanto de membro superior e membro inferior, volta e senta. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente começa a ver um trabalho como esse, que eu achei muito lindo mesmo, a metodologia, e principalmente pela duração do estudo. Eu te parabenizei quando eu li, falei, nossa, Nino, ficou muito bonito o trabalho, porque ele é longo, vocês conseguiram ficar muitos meses, que eu não lembro de ter visto nenhum estudo de treinamento de força funcional em água com essa magnitude de extensão de meses. Acho que foram 20 meses. 24 semanas. 24 semanas. 6 meses. 6 meses. É muito tempo. Muito tempo. A gente enlouqueceu. E tem um controle, tendo tudo, as variáveis sendo manipuladas aí com controle. E aí o que você percebe? Será que teve uma transferência para o mundo terrestre, esse tipo de intervenção? Que era uma dúvida que eu creio que
os pesquisadores, assim como você, também teve. Porque, meu, é 6 meses. Era o tiro no pé. Se deu certo, deu. Se não deu, ferrou. E o que apresentou? Gente, funcionou. E eu, como gosto de estudar muito essa parte de potência relacionada à queda, velocidade de marcha relacionada à queda, tá até o Ricardinho aí, o Ricardinho, que ele fez o mestrado na USP, que é um menino fascinante, Ricardo Pereira, e ele gosta de muito estudar também força. A gente sabe a relação que tem de uma marcha muito lenta para uma marcha mais rápida para o idoso na relação da queda. E Sem vocês dúvida. conseguiram mostrar exatamente isso. Esse tipo de intervenção, nós obtivemos melhora. Isso é grande impacto. O que eu acho legal, que eu quero te desafiar a fazer um artigo comigo, e aí a gente podia convidar outras pessoas, é comparar o modelo de água, dessa maneira que é aplicável, talvez com essa mesma metodologia, comparando com a relação do treinamento de força terrestre. E comparando com uma terceira situação. Sujeitos idosos ativos, que eles necessariamente não treinam nem na água e nem na força. Eles fazem outras coisas. Fazem dança, fazem caminhada, fazem outras propostas. E também, talvez, analisando as variáveis que foram apontadas aí no nível de desempenho. Ia ser muito legal, porque a gente também não tem. Então aí sim, fala, porra, tá vendo? Olha o treinamento da água, como ele ficou similar à resposta do treinamento da força. E olha que interessante, quando a gente conseguiu, talvez, não dá para equalizar, porque são 3 modalidades diferentes, mas vamos imaginar. E o terceiro componente, que é o sujeito ativo idoso, olha como ele também não teve diferença, eu estou jogando hipóteses, sobre o treinamento de força isolado e com o treinamento da água isolada. Ou seja, eu acho que abre um caminho aí bacana para a gente se pensar também, né? Pô, com certeza. Existe uma infinidade de respostas que a gente ainda está com as perguntas, né? Então, isso é importante. O que eu tenho falado muito e relacionado é que tem uma pergunta aqui que está falando quem tem osteoporose pode fazer treino de salto, mas é lógico, principalmente dentro da água, porque é isso que nós fizemos. A gente tinha senhoras com osteoporose, tinha senhoras com osteopenia, a gente não fez a nossa... como é que chama? A população que não teve aquele corte. Ah, você que tem isso, se você tem uma artrose, vai fazer o treino. Porque o objetivo era fortalecer. E a gente começou a perceber, ao longo do tempo, que todas elas condicionaram e começaram a diminuir o potencial doloroso, começaram a caminhar melhor, porque foi uma lei do treinamento. A gente foi progredindo. Essa progressão, ela começamos com 4 minutos dos blocos que eu falei, na primeira e segunda semana. Quando a gente terminou, nós estávamos fazendo 16 minutos, eram 4 blocos de 4. Então, elas tiveram uma evolução. A nossa periodização, a progressão da carga, ela foi no volume, porque a gente não podia controlar a altura do salto delas. A gente viu que melhorou, mas a gente falava para elas saltarem na água, mas elas saltavam com todo um processo de observação e motivação. E a gente usou aquela metodologia do artigo do Machado lá, de all out, né? De intenção de fazer sempre o seu melhor até a hora que você conseguir. Quando elas não conseguiam, elas diminuíam e assim a gente não ia ter esse problema, né? Enfim. Então, pode se fazer sim. Lógico que você tem que saber com quem você trabalha, por isso avaliar. Mas uma coisa aqui muito peculiar do treinamento, que você falou isso, e eu tenho comentado muito que o pessoal da Hidro, e eu fiz uma reflexão e deixo uma pulga atrás da orelha, e para quem está aqui, ver se pode me falar. As atividades da vida diárias, principalmente das mulheres, que são muito mais ativas dentro de casa, com a faxina, com a varrer a casa, com lavar a roupa, com toda aquela movimentação. Eu vivo com essa população há mais de 30 anos e eu vejo que elas não param. O médico fala, a senhora tem que ficar, que nem você está vendo um monte de idoso no meio da rua aí, ninguém aguenta ficar em casa, eles querem movimento. E é a ideia. Então, alguns que estão entrando em depressão por estar trancado. Essas atividades, elas são condicionantes. Fazer uma faxina, eu falo para as meninas do curso, eu falei, faz uma faxina, mulherada mais, né? Porque eu também, quando eu pego para faxinar, você não fica ofegante em algum momento? Fica. Você não sente que você fica bastante suado? Fica. Aí eu pergunto para elas, e na aula de hidro, você fica desse jeito? Não.
Então, quando a gente faz algum, olha só que relação, vê se você concorda e pensa comigo. Ela condiciona na vida diária e para isso ela vai descontrair. Então, quando ela não tem estímulo na água, quando ela não tem exercícios que causam estímulo necessário naquela aula que é morna, que é baixa intensidade, que ela conversa a aula inteira, é uma aula que realmente ela faz um relaxamento, uma descontração, e o que ela precisa, que é integração. Mas no dia a dia dela, ela está treinando. Deu para entender essa modalidade, essa diferença? Interessante isso. Começar a pensar desse jeito e avaliar é uma coisa. Só as senhoras que não fazem atividade, que só fazem do lar, avaliar todas elas, e avaliar aquelas que fazem do lar e fazem a hidro, ou não fazem do lar e só fazem a hidro. Isso é incrível para comprovar com muitos aspectos que a atividade física, ela não só é, como você sabe, física, ela é muito psicológica e social. Claro, ela gera o que a Vera falou, o prazer e a satisfação em realizar, né? Isso é um ponto fantástico. Ninão, para a gente tentar trazer uns pontos aí para a turminha, quais são as variáveis agudas que a gente consegue controlar com esses objetivos de treinamento de força na água? Então, realmente o que a gente conseguiu, né? O objetivo maior é o controle motor, e fazer com que o aluno entenda que se ele não for capaz de fazer o que é o movimento, partir de um ponto e chegar no outro, você estabelecer um ângulo para que ele utilize, aí você já não tem resposta. Então o primeiro deles é citar amplitude de movimento, é uma variável controlável. O professor ele já controla como variável, pensando em o que eu posso manipular numa aula de hidro. Uma delas é amplitude de movimento, amplitude mais completa ou amplitude mais reduzida? Eu tenho aqui, basicamente, que eu coloco aqui, são 3 tópicos que eu costumo dizer, que eu comecei até uma live, falei dela hoje. Deixa eu achar aqui, tá aqui, ó. São 3 tópicos importantes, foi ótimo você fazer essa pergunta, mas determinar um padrão de movimento adequado ao objetivo do exercício. Então, se eu determinei o quê? Se eu tenho que flexionar o meu cotovelo, eu tenho que partir da posição 90 para a flexão completa. Então, padrão de movimento. E aí, tornar o aluno capaz de fazer isso. Então, você tem que controlar e fazer com que ele entenda que aquilo tem que ser numa aceleração máxima. Então, quando você me fala assim, e na Terra você vê muito isso, né? Você usar a tabela de Borg, ou uma tabela de Borg para quantificar subjetivamente. Eu uso muito Brennan para quantificar, eu falo... você vai fazer hoje no número 15 do Borg, de 6 a 20, um exemplo. E aí eu quero que você faça no 18 no próximo treino, porque você está aumentando o grau. Na água, velho, eu sempre vou falar para ele fazer o máximo. Porque não existe para ninguém você querer ter na força na água se você não usar o seu máximo. Lembra que eu falei do all-out, né? Da máxima intenção. Então, se ele faz o máximo 30 segundos e consegue, eu vou aumentar a área. É outro controle. Se ele não consegue fazer em 30, ele faz 15, eu vou fazer com que ele consiga chegar a fazer o 30, porque daí eu já vou aumentar a área. É uma maneira de você ter um controle. Porque não adianta eu chegar para ele, olha, você vai fazer no número 12 na primeira, no número 15 na segunda. Eu faço, às vezes, para aquecimento, ele trabalhar na baixa, média ou moderada. Mas no treino, propriamente dito, para ter resposta, tem que trabalhar no máximo. Essa é a nossa opinião. Quando você diz, então, esse máximo é a velocidade. Quando a gente fala, quando fala velocidade, eu tenho um post meu que eu coloquei agora no meu IGTV aqui do Insta, que a gente tem que falar em relacionar o que é velocidade e o que é aceleração. Ponto. Vamos lá. Aceleração. Eu sempre digo isso. Aceleração é a forma como fica o meio e a velocidade é o fim. Por exemplo, se eu falar para um aluno fazer flexão, extensão no cotovelo e velocidade, ele diminui a amplitude e não trabalha duplo mundo. Ele começa, dentro da água, um exemplo, ele começa a fazer... Ele não faz os 140 graus, acho que é 140 graus, me corrige se eu estou errado. Do zero aqui para o cara... Ele não faz. Ele vai fazer 70, 80 graus só, porque ele quer voltar logo. E ele faz muito mais flexão do que a extensão. Então, ele vai ter um limite. Quando eu falo em acelerar, ele tem que ter um ponto de partida, inércia, acelera e desacelera e termina no total ponto. Então, isso é aceleração, que é a lei de Newton. O que a lei de Newton define para isso? Então, a quantidade de massa, quantidade de força que eu vou aplicar.
Então, se eu fizer velocidade, que é a rapidez, eu vou te confundir o aluno. Então, é partir de um ponto e chegar no outro com o menor tempo possível. Seria isso a aplicação dessa aceleração. Então, esse controlável. Se você não sugere isso para o aluno, que a gente percebe muito nas coreografias, você não tem como controlar. Então, se o professor está lá na frente, o aluno está com a mão aqui. Quando o professor já está voltando, que ele está na terra, o professor, ele não tem 800 vezes a densidade, né? Quando o professor está voltando, o aluno vê ele voltar, ele volta do meio. Então, o professor faz a amplitude porque está num ambiente livre de densidade. Livre que eu digo, bem menos densidade. E o aluno que está dentro da água, ele tem uma densidade muito grande. Então, ele não alcança o processo, ele não termina a amplitude, ele fica com deficiência na resposta que necessariamente deveria ser. E aí, leva para uma parte que a gente tem que deixar claro, que é muito bom para o idoso, que é aumentar a capacidade aeróbica, porque daí tem que pensar no treinamento aeróbico, isso é bom. Só que não é só isso que nós podemos viver com a água. Então, a ideia é, tem idoso que não vai para a musculação, não sai da água. E ele adora a água. Eu falo, sabe por que os seus alunos se adoram? Por quê? Porque ele faz o que ele quer. Se você falar para ele fazer uma coisa e ele não quiser, você vai falar, então tá bom, então não faz. Então, se você contrariar ele algumas vezes, ele já vai começar a não gostar de você. Vai ver os treinos que tem de treinamento de força com esses fisiculturistas. Eu vejo aí, às vezes, as meninas que querem ficar... Os caras dando no meio, a mulher chorando. Você sabe disso, Léo. O nego chora no final da sequência. Você faz isso com o idoso, perdeu o aluno, nunca mais você vê ele. Isso é muito importante isso daí, né? A gente pode alterar também a relação dessa variável, por exemplo, usando alguma relação externa, o palmar, equipamentos, certeza. Isso aí tudo também faz parte do arsenal. Faz. O que a gente tem aí, eu tenho, inclusive, quem quiser, vou deixar aqui já, eu estou distribuindo hoje, essa pergunta, você é incrível, Léo. Você já buscou. Eu tenho um e-book que eu estou distribuindo ele, que é a classificação dos equipamentos. A gente classifica os equipamentos em resistivos, né, ou de arrasto, flutuante, o de peso, que a gente tem alguns autores que começam e utilizam na água. Tem o outro que é o equipamento elástico, que é muito utilizado na água e fora dela, e os chamados adaptados, que o hidrotreinamento coloca. Os adaptados são as bicicletas, os steps, o jump, que são os SUP que estão colocando na água agora. Agora tem o polidense, que virou aquapoly. Olha que legal. Eu vou disponibilizar aí, quem tiver interesse, entrar lá no meu Instagram, Nino Aboarrage, ou fala pro Léo, manda pro meu, Léo, que aí eu mando pro WhatsApp, porque eu não consigo, ainda não consegui mandar um PDF ali pelo direct, né? Mas daí manda pra mim, você consegue mandar? Mando, com certeza. Com certeza. Mando ainda hoje, já, na hora que terminar. Manda pra mim, que aí eu fico feliz que se você puder... Isso aí vai dar gratuito pra turma ou não? Pra distribuir. Se quiser vender, você vende, mas eu tô Não. Pelo amor de Deus. E, Pô, tem gente vendendo o livro do CREF. Bora, velho. Cara, eu já vi os caras, eu não quero falar mal de ninguém, eu falo bem da gente, mas eu tô vendo os Não, nem vou falar. Vamos continuar. Nossa senhora, eu não quero nem falar. Mas eu tô absurdo. Eu tô precisando também vender, mas não é assim, né, cara? Gente, Nino, que horas são? Só para fechar, nós vamos aqui. Eu tô aqui com 10 para as 10 já, né? Então, tá na hora da cerveja, né? Mas... Vamos terminar, porque senão vai aparecer os 10 segundos aqui. Tá, consideração final, você falou do equipamento. O equipamento que a gente usa muito nessa relação diária de padrão motor é o equipamento de arrasto, que ele aumenta a área e eu vou ter mais resistência com as amplitudes. Tá, e aí tem o de flutuação, onde eu vou ter uma ação excêntrica, coisa que a predominância é concêntrica, mas isso fica para outra live. E outra, dos nossos cursos, que nós temos uma variedade. Lá na link da minha bio, tem o meu canal do Telegram também, que está muito legal, tem uma galera lá boa. Tenho também vários cursos pequenos, de baixo custo, que agora nós baixamos todos os valores para a galera que está comprando. Legal. Tem um gratuito, que eu vou mandar o link para você distribuir para quem quiser, que está incrível. Manda você com aquela performance que você usa, às vezes, um sutiã laranja para mim também. Cara, tá bem caro. Tem uma parte prática lá que eu tô com a minha sunguinha, tá muito maneiro. Porque aqui a gente não tem mais...
É o que eu falo, a gente não tem barriga, a gente tem abdômen, né? Eu, particularmente, não tenho barriga. Mas é o que eu quero dizer. A consideração final aqui, velho, aqui eu quero agradecer muito o seu convite de estar aqui no seu canal. Você está lá com a gente sempre muita gente que está aqui, sempre fala muito bem. Hoje mesmo uma menina falou, nossa, o Léo, adorei ele. Então é essa troca, né? O seu time me conhece, meu time te conhece. Eu quero deixar um abraço para todo mundo, né? Agradecer a presença aí, uma audiência muito legal. Quem ficou até o final vai receber lá o e-book com o Léo. E o que eu queria deixar claro é uma coisa, gente. Não adianta a gente querer ir contra a correnteza. A única coisa que eu tenho pedido muito para meus alunos, que eu tenho contato com alguns, eu tenho um grupo de senhoras, na verdade tem alguns homens, né? Mas são 20, 30, são 30 que eu ainda mando ainda os exercícios, porque a gente parou. Mas é serenidade, muita alegria no coração e muita responsabilidade nesse momento, entendeu, gente? Eu não quero vir aqui para dar nenhuma lição de moral. Eu tenho feito a minha atividade física, que eu não posso ficar sem, que é uma coisa que me faz bem, mas eu também estou aqui estudando e me preparando, porque eu sei que tudo vai acabar, a gente vai se dar bem. Tá bom, gente? Eu quero mandar um beijão para todo mundo, principalmente o pessoal que ficou até o final. Obrigado. É verdade. A gente vai se ver com Ninão, certeza muito por aí. Agradecer primeiro a Deus, né, pela oportunidade que Deus tem nos concedido aí de aproximar com o pessoal da educação física, que não me conhece, não te conhece, e assim a gente vai trocando as ideias aí. Mostrar que nós somos um na educação física. Obrigado porque você reconhece que eu sou de fato entusiasta para a vocação da educação física. Tem gente que até não entende muito bem quando eu falo isso, né? Mas eu acho que profissional de educação física temos muitos. Vocacionados da educação física não são tantos assim. Verdade. Acho que você entendeu, e quem é da essência da educação física sabe muito bem do que eu estou falando. O profissional de educação física fica preocupado em certificado. O vocacionado fica preocupado em estudar para errar menos. É uma coisa diferente, né? O vocacionado, quando ele está graduando, ele não estuda para passar na nota. Ele estuda porque ele já tem o desejo de servir melhor o que ele já se propôs em fazer. Ele vê como algo transcendente, algo divino. Eu acredito nisso, eu sou meio utópico nisso daí. Por isso que eu sempre falo, né? Não é você que escolheu a educação física, foi a educação física que escolheu você, porque tem algo vocação. É algo que pesa, que me faz ficar fazendo 3 lives, e naquela correria quando eu estava dando aula na graduação e tinha final de semana, a gente faz por amor mesmo e esse serviço. Então eu quero agradecer a você por ser essa pessoa maravilhosa, uma pessoa que eu tenho muito carinho, muita consideração. Obrigado pela oportunidade de estar junto com você na mesma caminhada da educação física. E quero agradecer vocês aí que estiveram presentes até agora. O Nírio vai me mandar aí o e-book, eu mando os artigos lá para o Telegram, é só entrar na bio. Amanhã eu tenho 2 lives especiais, isoladas, só minhas, sobre treinamento para idoso. E eu estou lançando uma live class, que é um curso de 2 horas, 1h30, 1 hora, né? De idoso na relação depressão e exercício. Então, sexta e sábado vão ter 2 lives promocionais para quem participar, que, nossa, o investimento é um prato feito, praticamente. É um PF. E eu acho que vai ser de para vocês. A galera aqui está dizendo que tá difícil de investir agora, tá liso. Então, os cursos gratuitos nós estamos disponibilizando lá. Vou mandar para o Léo, manda para a galera. A gente tem prazer de fazer essas live class, que é também um investimento para todo mundo aí, mas a gente tem feito muita live aí, compartilhando o que nós temos aí de evidências gratuitas. Então, quem está nessa pegada agora, até de aproveitar uma live como essa, hoje à tarde eu estava com o Dr. Newton, amanhã eu tenho o Dr. Leônidas, depois tem eu à noite. Nossa, quanta oportunidade boa, né? Aí que você percebe quem é vocacionado. O vocacionado, ele já selecionou quais lives ele quer fazer. E o cara que está na bagunça, ele está preocupado com a cerveja que ele vai beber amanhã, qual é a bagunça, ou qual live de sertanejo que ele vai estar ouvindo. Eu não estou dizendo que você não deva fazer essas coisas. Eu só estou dizendo que hoje, nesse período de quarentena, a gente está tendo muita oportunidade, que outra hora nós não tínhamos. E a gente vai ver realmente o quanto que isso pesou na balança no nível de captação, de conhecimento e de transferência depois para a sociedade. Então, gente, obrigado de coração. Que Deus abençoe muito vocês. Nós somos a educação física, nós somos um na educação física. Guarda isso.
Não tem musculação, não tem crossfit, não tem LPO, não tem natação, não tem jogos recreativos, não tem só educação escolar. Nós somos um, entenda isso, com o objetivo de ajudar as pessoas através do movimento. Mesmo que essa pessoa não tenha movimento, a gente atinge o coração, tá bom? Gente, beijo no coração e até a próxima.